Pessoal, bom dia oficialmente falando. Eu gostaria da gente começar assim, então, a aula de hoje dando uma olhada para aquelas respostas que por acaso vocês já fizeram da pergunta que eu fiz na última aula para vocês, né, na atividade avaliativa, né, naquela que ficou para vocês fazerem pós-sala. Só lembrando que vocês têm hoje até para responder, né, para receber a nota cheia, né, a nota do 100% do valor daquela atividade. E aí, nós estamos em fase de adaptação, né? Vocês estão conhecendo o sistema com o qual eu trabalho, e aí as dúvidas que foram aparecendo, vocês vão conversando comigo aí, para que a gente possa estar resolvendo essas questões, ok? Então, durante as aulas, né, no momento da aula, nós temos participações, e é por via de formulário, etc. Eu mando o link no chat, vocês respondem lá, faz parte da participação na aula, né? E aí, pós-aula, depois da aula, vocês têm atividade para fazer, né? E atividade para ser entregue aí. Então, eu vi aqui que poucas pessoas já fizeram a resposta, né? Aqui do Matutino, pelo jeito, apenas duas pessoas, eu tenho o Edson também, três pessoas que fizeram a atividade até hoje. Então, a data de ser entregue é hoje, você precisa, então, é, fazer, certo? E é uma atividade simples, que é mais ou menos quem já fez, percebeu lá, que é fazer uma projeção, né? Conforme o seu objetivo nessa disciplina. Então, eu queria começar a nossa aula de hoje já conversando sobre algumas das respostas que apareceram lá, só para a gente ter, então, uma noção, né? Daquilo que a gente precisa realizar nessa disciplina, aquilo que faz parte do processo de ensino-aprendizagem de todos vocês, e meu também, né? No que se refere àquilo que nós temos que desempenhar durante esse tempo aqui nessas aulas. Então, eu achei interessante as respostas que apareceram lá, né? Então, vamos comentar algumas delas, mesmo que também tem respostas lá que são do noturno, né? Algumas pessoas do noturno que já, então, responderam. Vocês têm aula aqui na segunda-feira e eles têm na, na quinta, né? E aí, só de novo, falando para vocês tomarem devido cuidado, que lá no blog eu coloco os dois links, né? O link tanto de segunda-feira, de matutino, e o do noturno. Então, quem está aqui tá beleza. Eu só espero que lá os outros meninos do grupo não estejam se confundindo quanto a isso, né? Para que a gente possa não ter tanta dúvida. Mas veja bem, o objetivo aqui da disciplina, né? E aí eu perguntei, né, o objetivo seu, né? Então aqui, alguém escreveu: analisar a sociedade de uma forma prática, aprendendo a identificar todas as relações do saber sociológico e do direito, né? Então, está bem alinhado àquilo que a gente propõe para a disciplina do modo geral, né? Então, alguém também respondeu que é compreender a relevância das grandes contribuições do estudo para o fenômeno jurídico, né? Porque aí vai ver essas relações da sociedade, os métodos, né? E aí o estudo dessa disciplina pode contribuir para a formação atual aí. Alguém está querendo criar uma visão de como a sociedade é, né? De como o direito e a sociologia pode auxiliar no andamento da sociedade. Entender como funciona, né? Passo a passo, para compreender melhor o desenvolvimento do próprio estudo. Então, está totalmente alinhado àquilo que a gente espera trabalhar com os senhores, né? Mais outra aqui, só para citar mesmo, né? Então, alguém quer ver a inter-relação entre a sociedade e as relações que o direito e a sociologia pode levar a entender. Então, é interessante, assim, vocês verem essas respostas e pensar na resposta que você deu, para perceber o quanto que o direito e a sociologia estão intimamente ligados, entendeu? São duas áreas, dois tipos de conhecimento que estão totalmente interligados, que na verdade direito, na minha concepção, né, talvez não na concepção do jurista, mas o direito para mim é sociologia também, né? A única questão que o direito tem, que a sociologia não se preocupa tanto, que aí no caso faz o direito ser diferente, é a questão das leis e a questão dos ritos, a questão das normativas, dos procedimentos de se criar uma lei, da aplicação dessa lei, essas coisas todas que são específicas do direito. Mas o resto do que você estuda no direito é sociologia, não é outra coisa. Entendeu? Não é outra coisa senão sociologia. Eu tenho a plena convicção e plena certeza disso, né? Agora,
basta vocês irem percebendo isso, né? E basta vocês irem aproveitando isso ao longo da sua formação para que você tenha cada vez mais um esclarecimento, né? Daquilo que se propõe o estudo. E aí, mais uma vez, eu só repito, né, que você precisa garantir leituras. Inclusive, já vou anunciando que a tarefa dessa aula, quando você terminar essa aula, que a tarefa vai ser simplesmente você ler o texto da aula que vem. Então, a atividade avaliativa para a semana que vem é ler o texto. E já está aí no link nessa aula de hoje, lá no final, a atividade avaliativa, você clica lá, você baixa o texto e você lê o texto para a aula que vem a gente discutir esse texto. E aí eu espero muito que vocês tragam contribuições, tragam dúvidas, tragam questionamentos, né? Para que a gente possa ter uma aula dialogada aqui entre eu e vocês, né? Para que a gente possa, então, ter sucesso aí, ok? Então, os 3 que eu estou vendo aqui agora foram os que realizaram a atividade lá. Vocês gostariam de comentar alguma coisa quanto àquilo que vocês escreveram naquela tarefa da aula passada para agora, quanto ao objetivo da disciplina e o seu objetivo enquanto, na verdade, assim, a sua expectativa, né? O que você espera dessa disciplina na formação sua enquanto jurista? Alguém de vocês gostaria de comentar? Se quiser, é só ativar o áudio aí e comentar. Certo. Então, fica à vontade, se não quiser fazer agora, faça depois, né? Mas então agora nós vamos passar aqui, o material de hoje é esse slide, que está lá à disposição de vocês também, como material, certo? E nós vamos conversar então sobre esse contexto de surgimento das ciências sociais. Eu não sei como que foi a sua formação lá no ensino médio, né? Mas lá no ensino médio, eu tenho certeza que vocês estudaram sobre esses pontos, né? Esses pontos foram, então, apresentados para vocês lá, principalmente a partir do primeiro ano do ensino médio, quando vocês começam a ter a disciplina Sociologia. Aqui no Goiás, por exemplo, ela é obrigatória no ensino público nas 3 séries, né? Em outros lugares aí do Brasil, às vezes tem no primeiro ano, às vezes tem no primeiro e no terceiro, às vezes tem só no segundo, depende muito da política de cada lugar, certo? Então, mas assim, é uma ciência que hoje já está bem mais popularizada no Brasil aí, né, no que se diz respeito à legislação da educação básica, entendeu? Então, nesse sentido, estudar isso aqui no ensino superior sempre aconteceu, sabe? Teve uma época no Brasil, na época da ditadura militar, que foi proibido ensinar na escola a disciplina Sociologia e a disciplina Filosofia, certo? Somente lá na década de 90 que voltou, então, como lei, essa disciplina entrar no currículo do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Mesmo que, quando eu estava na graduação ainda, lá nos anos 2000, ainda só tinha alguma das séries, né? E aí houve a atualização na lei em 2007, houve a atualização na lei que essa disciplina tinha que estar presente, essas 2 disciplinas, filosofia e sociologia, tinha que estar presente nas 3 séries do ensino médio. Então, é uma questão da educação. Então, quem fez ensino médio de 2007 para cá, de alguma forma, né, ou antes disso um pouco, pelo menos em uma das séries, ou nas 3 séries, teve essa disciplina já. Mas, mesmo assim, sempre, mesmo durante a ditadura militar, que era proibido na educação básica, no ensino superior era obrigatória, entendeu? Então, qualquer curso que se estudava humanidades, ou qualquer curso de formação de professores, sempre houve o estudo da sociologia no ensino superior, né? E no direito, sobretudo, também, né? Por ser uma das disciplinas fundamentais teóricas para o entendimento da sociedade e o entendimento do direito aplicado à sociedade, como a gente já conversou na aula passada, né? Então, nesse sentido, nós vamos conversar aqui agora estritamente sociologia, propriamente sociologia, e como que essa disciplina nasceu aí no contexto social. E o contexto social que eu trago para vocês é um contexto francês, né? Então, a primeira situação que nós temos em que se criou-se essa ideia, né, aplicada na modernidade prática do estudo da sociologia propriamente dita, né, ou do reconhecimento da sociologia para o entendimento da sociedade, foi a partir dos estudos de um médico, né, um médico especialista em psiquiatria, entendeu? Que ele encontrou lá no ano de 1799, né, na floresta, perto de Aveyron, na França. Então ele encontrou lá um menino.
Aqui na verdade, a recontagem daquela história, não sei se vocês conhecem, do Mowgli, aquele menino da floresta, ou do próprio Tarzan, né, que é um pouco mais antiga a história dele, né? Então, é uma história alusiva a essa, né? E também, se você... E, na verdade, eu acho que é também uma alusão aquela história bem antiga do surgimento de Roma. Você lembra da história de Roma, do Rômulo e do Remo, que foram, então, abandonados, aí rodaram no rio, um camponês pegou os meninos, e eles foram... Não, antes do camponês pegar os meninos, uma loba que tinha acabado de perder seus filhotes, estava lá com os peitos cheios de leite, e achou os bebezinhos lá na beira do rio, e esses bebezinhos mamaram nela e sobreviveram, né? E depois, então, Rômulo e Remo construíram Roma. E aí tem essas histórias, assim, de uma criança humana criada por um animal, né, na floresta, e mostrando a supremacia do homem. O homem superior ao animal. Então, um menino abandonado lá, um bebezinho abandonado, sobreviveu, utilizou da natureza, no caso, a loba, para se alimentar e se aquecer, sobreviver a ponto de criar um império, né? Uma cidade que gerou um império. E da mesma forma a gente volta a verificar outras histórias, né? Então tem essa história do Tarzan, a história do Mowgli e essa história aqui do menino, o Victor de Aveyron. Inclusive o nome Victor, Wilker, Vitor mesmo, é um nome voltado para em inglês wolf. Wolf em inglês é lobo, né? Então, ou seja, para dar essa alusão à condição de lobo, de astuto, de feroz, de bravo mesmo, né? Mas também de sobrevivente em um processo difícil, ok? Então aí, foi lá na França, esse menino estava sozinho, sem roupa, andava de quatro, não falava uma palavra, né, em francês. Aparentemente, ele tinha sido abandonado pelos pais ou cresceu sozinho ali na floresta, né? E aí o médico, chamado Jean Gaspar Itard, se dedicou pegou esse menino, né? Pegou esse menino, fez os tratamentos médicos iniciais ali e se dedicou a ensinar esse menino aí. E ele fez uma experiência, né? A pesquisa e a experiência dele durou cerca de 5 anos, né? Para verificar o avanço e o desenvolvimento desse menino na vida dele ali, certo? E aí esse menino foi aprendendo aos poucos as palavras, né? As palavras mais interessantes, por exemplo, a palavra leite foi uma das primeiras palavras que ele falou. Sei lá se tem a ver com aquilo que ele gostava, né? Das coisas do mundo ocidental, da sociedade organizada, que ele então aproveitou essas questões. E aí o que acontece, gente? Ele foi então gradativamente desenvolvendo-se da forma que a gente verificaria uma criança de 2 anos se desenvolver, aquele menino já de 12 anos, 15 anos de idade já estava ainda desenvolvendo, né? Uma vez que ele não teve o processo de educação formal, familiar, como as outras crianças têm. Então ele começa a sentar convencionalmente, né? Passa a sentar-se na cadeira, à mesa, ele passa a tirar apenas a água necessária para beber e não simplesmente jogar a água em si próprio para poder beber um pouco das gotas que caem na boca. Ele parece brincar com uma certa diversão com algum carrinho, né, empurrando um carrinho ali. Começa a fabricar pequenos objetos, né, próprios para ele mesmo. E ele começa, então, a cuidar do jardim da casa. Né? Então, vai mudando a perspectiva de vida, vai mudando o aspecto de vida. Né? Porque quem vive na natureza não precisa se preocupar com cuidar da natureza. A natureza está lá por conta própria, a floresta por conta própria. Agora, nós, no ambiente urbano, por exemplo, ou seja, rural, mas a gente tem ali aquela intervenção nossa para fazer aquela realidade ser um pouco mais bonita, né? Mais interessante. E aí tem a primeira constatação, gente, essas 2 linhas desse slide. Os fatos sociais, embora são exteriores, são introjetados pelo indivíduo e exercem sobre ele um poder coercitivo. Essa é a teoria do sociólogo que faz parte do nosso estudo, que é Durkheim, certo? Então, o Durkheim tem esse entendimento e vai ser esclarecido isso para a gente ao longo dessas aulas, que, para Durkheim, a sociedade pesa sobre o indivíduo, entendeu? A sociedade tem as suas regras sociais, ela tem a sua organização social e nós, indivíduos, somos aí passivos àquilo que a sociedade quer de nós, aquilo que a sociedade impõe para nós. E diria que, não tem um número, mas a maior parte dos juristas ou a maior parte do entendimento do direito entende dessa forma, entendeu? Entende que a lei,
a aplicação da lei ou a imposição da lei vai garantir que o indivíduo seja, então, socializado, o indivíduo se torne membro da sociedade. Está claro isso, gente? Então, é nesse sentido que a sociologia vai nascendo. E aí é o aspecto que faz parte da nossa próxima aula, que é o positivismo. Entendeu? Então, vai pensando na palavra positivismo, que nós queremos conhecer na próxima aula. Só estou dando a dica agora para vocês ficarem motivados a entender essa questão lá. Mas é justamente esse ponto. Essa ideia de que há uma imposição de um modo de viver, há uma imposição de uma forma de se organizar na sociedade, que aí o direito ele entende que ele faz isso, ele cumpre essa função. E a sociologia também achava isso lá, entendeu? Então, ou seja, o menino está criado na floresta e vivia como se vivia na floresta sem nenhum tipo de organização social. Mas na medida que eu tiro o menino de lá, pelo fato dele ser humano, entendeu? Porque se fosse um lobo que eu colocasse dentro da minha casa, ele nunca ia aprender a sentar na mesa, ele nunca ia aprender a beber água com educação, com formalidade, ele nunca aprenderia a fabricar um objeto, entendeu? Qualquer um animal nunca faria isso. Mas o ser humano, pelo fato de eu ser racional, então eu dou conta de fazer ele se tornar um bicho, mas também dou conta de se tornar ele um lord, uma dama, entendeu? Então, ou seja, para o entendimento da sociologia inicial aí, é essa força que a sociologia tem, ou a imposição que a sociedade pode fazer para tornar as pessoas do jeito que a gente quer, entendeu? Então aí, gente, eu já quero assim, eu vou falando essas coisas que iniciais, a gente deveria ficar só aqui, mas eu fico pensando nos problemas da sociedade. E o criminoso? E a pessoa que, desde criança, já vai praticando aí furtos, roubos, violência doméstica, depois ele passa para a violência um pouco mais social, começa a invadir uma casa do outro, da outra pessoa, começa a agredir pessoas na rua, formar gangue e tudo mais. Entendeu? Então, se for pensar que a sociedade tem esse poder de imposição sobre o indivíduo, então como me explica essas pessoas estão desviadas? Agora, se a sociedade tem poder sobre o indivíduo, será que essas pessoas desviadas não foram não receberam essa imposição da sociedade para serem desviadas? Entendeu? Então, um dos primeiros pontos que eu gostaria que vocês refletissem demais da conta. Para quando vocês saírem e irem lá no presídio, para fazer qualquer pesquisa ou qualquer trabalho lá no presídio, olhar para aquela pessoa que está ali condenada e está cumprindo pena e entender que ele é um ser humano. E ele faz o que ele aprendeu a fazer. Ele faz o que foi imposto que ele fizesse. Entendeu? Então, não a posição minha agora. Entre parênteses, depois vocês podem apagar se vocês não gostarem dessa ideia. Mas a sociedade que formou aquele criminoso. Né? Professor, mas ele podia ter estudado, ele podia ter ido para a igreja. Podia, né? Mas as forças negativas com as quais ele conviveu foram mais fortes que essas forças positivas da igreja, da família, da escola e das outras instituições sociais. Entendeu? Porque o crime é também uma instituição da sociedade. Sabe? Porque está na sociedade. E há pessoas na sociedade que estão vivendo disso e estão ensinando isso. E tem pessoas que estão seguindo esse caminho. Né? Aí nós temos as outras instituições que trabalham arduamente, né, todo dia, o direito, a lei, o sistema jurídico, sistema penitenciário, escola, família. Todas essas instituições aí querem o quê? Resgatar o indivíduo, torná-lo membro da sociedade, né? Fazer com que ele saia daquele caminho errado, que traz prejuízos e problemas para a sociedade, para que ele, então, retorne para o caminho adequado. Então, esse é o processo que vai ocorrendo, né? É o processo que precisa ocorrer. E aí, é muito fácil, é muito simples eu falar, é a pessoa que pensou dessa forma, a pessoa que escolheu, né? É o livre-arbítrio. É fácil eu dizer isso, mas difícil é ver a condição social de cada um, específica, né? Os problemas que há em cada membro da sociedade. Então, assim, eu só estou provocando vocês a pensarem, né? A verificarem a vida e não simplesmente ficar reproduzindo algum tipo de discurso que há por aí. Né, como se as pessoas tivessem sempre opção. Claro, tem pessoas que têm opção. Claro, tem pessoas que têm tudo, né, mas mesmo assim preferem a criminalidade, etc. Pois não, Edson? Geralmente a gente julga sempre pelo lado do caráter da pessoa. Meu óculos, né, quer falar, a pessoa escolheu por questão de escolha mesmo, seguir esse caminho, igual você está falando da criminalidade.
mas às vezes a gente não vê também o que a sociedade impôs para a pessoa querer pegar aquele caminho, né? Quais foram as condições de vida dela, o que levou a ela a fazer aquilo. Justamente. Boa colocação, obrigado. E um problema, uma dificuldade de analisar esses fatos, Edno, e seus colegas aí, é que às vezes a gente olha um caso, né? O caso do João, filho da Dona Maria. O caso do André, irmão do Pedro, lá. Entendeu? E aí a gente pega esse caso, um aqui, outro ali, e entende que é regra da sociedade, né? E aí é outro problema, porque cada um tem uma estrutura de pensamento, um entendimento das coisas que ocorrem, né? E para a gente pensar isso aí, na psicologia, eles ajudam bem a gente a entender essas coisas, né? Falar, dois irmãos, tinha tudo, né? E tal, um desviou e o outro não. O que explica isso? Aí explica que como esses irmãos receberam o amor da família, como esses irmãos receberam o processo de educação da escola, como que esses irmãos receberam a formação religiosa, como que eles receberam essas coisas, é diferente, né? Às vezes você dá a mesma coisa para as duas pessoas, mas uma pessoa precisava de muito mais e a outra não precisava de nada daquilo, por exemplo. Entendeu? Então, ou seja, é a questão do entendimento da própria... como que a sociedade afeta o indivíduo, né? Então, eu chego, falo alguma coisa para vocês aqui, alguns de vocês vão rir e outros vão chorar. A mesma coisa sendo dita, no mesmo contexto, na mesma aula. Por quê? Porque como isso afeta cada um de nós, pode diferenciar muito. Tem pessoas que você pode xingar ela aqui e amanhã conversa direitinho. Agora, tem pessoas que você xingar ela, nunca mais na vida ela tem condição de olhar para sua cara. Por quê? Porque tem essas diferenças entre os indivíduos, né? Faz parte da consciência, da psicologia de cada um. Né? E aí o sentido que a regra social, ela não está nem aí. Ela é uma só para todo mundo. E aí se vira quem dá conta de adaptar, quem não dá conta vai para a cadeia, né? Ou, como estão lutando aí, vai ter pena de morte, por exemplo, né? E já elimina logo aquele sujeito e pronto. E aí esse ponto da pena de morte, né, que faz parte do entendimento nosso também, se você é do direito e você, eu sou professor, né? Se nós, do direito, nós do sistema educacional, concordarmos com pena de morte, eu acho que nós estamos no lugar errado, entendeu? Porque você só está entrando no direito. Eu só entrei na educação porque eu acredito que o ser humano pode mudar. Se eu imponho a pena de morte para um ser humano aí, que fez algum crime, então eu estou dizendo que a minha área de conhecimento, a sua área de conhecimento, é incapaz de formar um cidadão de bem, um cidadão para a sociedade. Alguns Igual são mais... quando o juiz dá uma sentença condenando alguém, ele está ali colocando a pessoa como reeducando, tentando se reeducar para voltar à sociedade, né? Exatamente. Toda a pena é para isso, né? Em filosofia do direito, a gente discute essa questão, né? Eu acho que vocês estão tendo agora. Vocês conversam com o Lindor sobre isso, né? Em filosofia do direito, a gente vê o sistema carcerário, né? E vê o problema do sistema carcerário também. Às vezes tem alguns sistemas carcerários aí que faz com que piore as pessoas, né? Mas o objetivo dele nunca foi esse, é que melhore, igual o Leandro está falando aí. A sentença ali, eu vou impor ali 6 anos de prisão, 20 anos de prisão, mas que esses 20 anos sejam, então, capazes de fazer com que essa pessoa pense e entenda que ela cometeu erros e que não pode ser cometidos mais. E quando ela voltar para a sociedade, que psicologicamente ela esteja preparada para viver em sociedade sem continuar cometendo esses erros. Então, esse é o objetivo. Se está dando errado, então nós temos que corrigir o sistema, né? Não temos que simplesmente eliminar o sujeito, ou matar o sujeito, ou sei lá, coisa assim. Entendeu? Então, isso, gente, não se iluda com essa teoria aqui. Nós estamos em teoria, não é? Não existe apenas uma teoria, não, tá? Então, nós estamos vendo aqui a visão do Durkheim, que, por acaso, é a mais abrangente no sistema aí. Vai aparecer o Weber, vai aparecer o Marx, que ele é contra essa teoria, tá? Então, eu estou te falando a teoria para nós dar nesse momento, não quer dizer que é a oficial e a única, nós teremos outras teorias que mudam essa aqui. Então, por agora, inicialmente, né, que é a parte do positivismo, que desenvolve uma coisa chamada positivismo jurídico, que faz parte também da sua formação, e nós estamos vendo por esse viés, ok? É o peso que a sociedade tem sobre o indivíduo. É a força que a sociedade tem na formação da conduta do indivíduo. E o direito, ele acha, ele entende que ele tem essa capacidade, entendeu? Essa capacidade de moldar o indivíduo, de torná-lo esse membro da sociedade. Ok? Então, agora vamos ver do que se ocupa as ciências sociais.
né? Qual que é a ocupação das ciências sociais? Na aula passada, na participação primeira lá, vocês fizeram lá a alocação, né? A ciência que estuda as interações sociais é a sociologia. A ciência que estuda a estrutura de poder é a ciência política. A ciência que estuda a cultura, a identidade humana, é a antropologia. A ciência que estuda a produção humana e a administração dessa produção, a economia. A ciência que estuda as formações de gestão entre os humanos, a administração. A ciência que estuda os números dessa produção, a contabilidade. Entendeu? Então tem cada ciência aí, ciências sociais, que vão ocupando de alguma coisa. Mas as ciências sociais, de modo geral, ela tem essa ocupação que você está vendo nesse slide, que é o comportamento dos indivíduos, né? O comportamento das pessoas. Mas que comportamentos? Tipo, andar é um comportamento humano? É. Respirar é um comportamento humano? É. Dormir? Mas é um comportamento humano, mas o cachorro também não tem um comportamento como esse? Anda, respira, dorme. A vaca... Natural, né? Então, é um comportamento não do ser humano, é um comportamento do ser vivo, do reino animal, né? Do reino animal. Qualquer um animal faz. Agora, o que as ciências sociais estudam de fato é o que o ser humano faz enquanto ser humano, enquanto agente da sociedade, como, por exemplo, receber salário. O receber salário, tem sentido eu sozinho numa ilha receber salário? Eu sozinho, vivendo sozinho, receber salário? Não. Receber salário indica que eu trabalho, entendeu? Trabalho para alguém e alguém me paga o salário. Então já está colocando no mínimo 2 membros nessa sociedade. Não é uma coisa que eu faço sozinho. Como, por exemplo, fazer greve. Está no mesmo contexto. Então, ou seja, eu sozinho, sendo empresário de mim próprio, eu tenho que fazer greve? Não. É só se eu tiver numa relação social que tem outra pessoa para quem eu trabalho e essa pessoa tem que estar fazendo uma ação social que é não dando para mim as condições que eu preciso para me manter, aí eu posso fazer greve, né, nesse contexto. Então, é uma relação social aí. Porque o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito não fazem greve, né? Porque eles não trabalham para ninguém, eles não recebem salário, eles não estão numa relação social, eles estão numa relação, como o Ed falou, natural, e eles vivem pelos instintos. Agora, nós não vivemos só pelos instintos, temos nossos instintos sim, né? Aquela questão da autodefesa lá, aquela coisa toda é dos instintos. Mas nossas ações são pensadas, né? Tipo, eu estou trabalhando em más condições, eu quero pensar em alguma coisa para resolver meu problema. Vou conversar com o patrão? Beleza. Aí ele pode me escutar ou não escutar. Mas eu vou fazer greve, então, parar a produção. Né? Ou então voltar lá no ludismo, no cartismo, vou quebrar as máquinas, né? Quebrar as máquinas aí, então eles vão então nos atender. Vão resolver nosso problema. Entendeu? Então, ou coisa, por exemplo, participar de eventos, né? Vou criar uma festa só para mim mesmo. Não, a festa ela é criada na qual vai reunir pessoas, né? Não tem sentido uma festa particular, né? E em 2 ainda dá algumas festas até legais, né? Mas no mínimo 2, né? Nunca só um, porque não tem sentido alguma coisa dessa. Casar, né? O casamento, o educar filhos, sabe? São todos comportamentos são sociais. Aí é essas ações humanas que as ciências sociais se ocupam, entendeu? É justamente essas ações sociais que a ciência social ocupa para perceber, então, o ser humano como ele age ante o outro, né? Então, aquele ponto que nós falamos da criminalidade, né? Então, o que é um furto? Um furto, então, é eu subtrair alguma coisa de outra pessoa, entendeu? Então, tem o eu e tem a outra pessoa. E aí, nessa relação social, eu posso muito bem fazer com que essa pessoa, eu ensine sociologia, por exemplo, a essa pessoa, ou eu posso invadir a casa dessa pessoa e furtar alguma coisa de lá. Essas duas coisas são ações sociais. Uma está contribuindo para fortalecimento da sociedade, a outra está contribuindo para o distanciamento da sociedade. Está contribuindo para que a sociedade seja, de alguma forma, ferida, destruída, não é? Então, ou seja, tudo é ação social. Só que a sociedade quer o quê? Que a gente ensine sociologia e não furte coisas das pessoas. Entendeu? E aí a gente vai aprendendo o que pode fazer e aprendendo o que não pode fazer, conforme ao entendimento positivo ou positivista da sociologia na formação das pessoas, na formação humana. Então, qualquer questão, vocês sabem, vocês podem falar na hora, que ajuda e é bom para discutir, certo? Então, pergunta na aula passada,
uma atividade que era para ser feita durante a aula. Nessa aula também tem? Porque eu Vai não ter. estou adaptando muito bem com esse sistema ainda não. Eu não estou Não, mas sabendo a atividade. é. Essas atividades a gente faz dentro da aula, e cada professor tem uma dinâmica para isso, entendeu? Então eu faço aqui, vai ter a hora que eu vou pedir para vocês, que vai ser agorinha, a hora que eu vou falar, vai lá no chat, clica no link, aí você vai entrar na página da internet e vai responder lá as perguntinhas que eu estou colocando para vocês para a aula de hoje, certo? Às vezes alguma aula vai fazer só uma, ou vai fazer duas, três, dependendo da dinâmica, dependendo do assunto, dependendo do nosso clima aqui, entendeu? Então, daqui a pouquinho vai ter lá frequência e primeira participação, que aí eu vou colocar algumas perguntinhas lá para te provocar, para entender nesse contexto que nós estamos estudando, ok? Então, é isso. Aí, dentro da aula, a gente só faz dentro da aula. E aquela atividade avaliativa fica para você fazer depois da aula, né? Que aí você tem uma semana para fazer, certo? Então, aqui, o objetivo, né? Ou melhor, o objeto das ciências sociais é ampliar o conhecimento sobre o ser humano, mas não é o conhecimento sobre o ser humano, só o ser humano sozinho, mas o ser humano junto com outro ser humano que se apresenta nas relações sociais, entendeu? Então, sempre o nosso foco são as relações sociais, entendeu? E aí, como eu disse para vocês na aula passada, a sociologia, então, vai fazer como campo de estudo dela o quê? A escola, a igreja, a família, o direito, né? E tantas outras realidades sociais que temos por aí, entendeu? Onde se tem congregação de indivíduos, onde se tem ação dos indivíduos em sociedade, então, a sociologia quer estudar e entender como que isso se processa ali dentro. E aí, como o tema que foi também trabalhado na aula passada, a gente só vai retomar aqui e relembrar essa questão dos campos, né? Então, especificamente a sociologia, veja bem, a gente vai ver o processo, o problema das relações sociais. E aí vamos ficar só nesse ponto, porque o ponto anterior nós já vimos na aula passada, algumas outras aí, mas a nossa disciplina é sociologia, né? Você já teve ciência política, eu imagino, você já teve economia, eu imagino, e agora é a hora da sociologia, e aí você viu lá o que a ciência política se ocupa, a questão do poder, soberania, formação do Estado, governo, aquela coisa toda. A economia, as relações econômicas da produção e administração dessa produção aí, e agora a sociologia, que é estritamente as relações sociais. E na sociologia jurídica, propriamente dita, são as relações sociais que são problemáticas. Né? Que relações sociais são problemáticas? Aquelas relações sociais em que há crime, sabe? As relações sociais em que há um problema entre as ações dos indivíduos que gera algum tipo de conflito na sociedade. Então, eu quero que a nossa primeira participação de hoje, né, a frequência da primeira participação, você elenque ou julgue algum desses conflitos aí da forma que você entende. Então, eu peço que vocês façam com rapidez aí, no caso, né? Eu vou colocar aqui no nosso chat, certo? Você que está com o celular, só dá um toque no meio da tela, do lado direito, lá em cima. Aparece lá um papelzinho lá com a bolinha vermelha, notificando ao chat que chegou lá agora. Você clica no link, por favor, e passa lá a frequência e responde essa pergunta que eu estou colocando sobre os conflitos sociais, o crime e outras coisas mais aí. Certo? Então, agora, nesse momento, eu quero que vocês vão lá no chat, pega lá o link e responda a questão que eu acabei de colocar. Certo? E aí eu acho que coisa de 6 minutos a gente volta para a gente continuar aqui, tá? Ou não vai nem isso. Vamos fazendo rapidinho. Aí voltando aqui a gente continua, certo?
Pessoal, ótimo. Eu percebi aqui que 100% de vocês estão com a visão positivista do direito. Lembra da visão positivista? É claro que eu só citei hoje, na aula que vem a gente vai tratar com um pouco mais de cuidado. Mas essa de que o direito, ou a sociologia, ou a educação, ou a igreja, ou a família, são capazes de moldar o indivíduo. Então, parece que, simplesmente comprovando aquilo que eu já sei, né? Que a visão do Durkheim, essa visão de que os fatos sociais são introjetados pelo indivíduo, são impostos, mesmo sendo de fora, ao indivíduo, o indivíduo assume. 100% de vocês disseram que o direito é capaz de resolver esses problemas da sociedade. Entendeu? Agora, eu queria provocar vocês aqui, eu queria atacar vocês também no sentido, né? Uai, o direito não está aí há tanto tempo, né? A sociedade não está com criminalidade, com desemprego, corrupção no poder público, está com todos esses problemas aí há tanto tempo. Uai, me explique então, gente, por que o direito ainda não resolveu isso? O que é o problema? O que está dificultando, então, o processo? Né? Ou o direito não é capaz mesmo, né? Ou ele é incapaz, ou alguma coisa está acontecendo, tá vendo? Então, claro, só estou provocando vocês. Então, se vocês querem comentar, eu gostaria de ouvir. Vai lá, Edno. Eu acho assim que talvez não pode ser a solução, né? Mas talvez se não tivesse o direito, poderia estar muito pior. Ah, tá. Entendi. Aham. Eu acho que ainda precisa muita coisa ser aperfeiçoada dentro do direito, né? Existem, não seria o termo correto, lacunas, até a questão mesmo de visão de alguns juristas tem que ser aperfeiçoado. Também. Interessante. Mas aí é gritante esses problemas sociais que vocês estão falando aí, né? Então, aqui, a pobreza e a miséria, vocês colocaram como um problema sério, que muitos marcaram isso, a questão da fome, né, a falta de a mortalidade infantil, né, que é um ponto estritamente, basicamente, ou da saúde, né, para resolver o problema, mas o problema é criado aonde? Criado na sociedade, né? Criado na sociedade, na família, por exemplo. Então, tem adolescentes, crianças que já estão aí se engravidando, né? E sem nenhuma condição física, financeira, psicológica, assim, sem condição nenhuma, já está, então, crianças gerando e cuidando de crianças por aí. E não só uma, né? Engravida uma vez, duas, três, e vai a coisa acontecer nesse sentido aí. A questão escolar foi marcada também por alguns de vocês, né? E acaba que o sistema, né? A própria organização do sistema aí, educacional, está poderíamos dizer, está se adaptando, né? Adaptando às vontades, aos interesses que as juventudes desinteressadas estão propondo, entendeu? Então, seria por aí, né? Então, esses pontos que vocês colocaram são, naturalmente, pontos que são conflitos. São conflitos sociais, pois não? Hoje eu até tinha visto uma postagem, talvez alguns nem concordam com isso que eu vou falar, mas eu vi uma criança de 10 anos foi estrupada e a forma que a sociedade julgou o médico na hora ali do aborto. Talvez algumas pessoas aqui não concordam com aborto em caso de estupro, né? Que a gente também tem que respeitar a visão dos outros. Mas a forma que a sociedade julgou o médico fazendo o serviço dele. Julgou muito mais o médico que o próprio estrupador, né? Sim. Eu não, agora que você está eu vi esse meme, né? Eu vi o meme publicado. Não tive tempo de ler a matéria, mas agora você está me explicando. Agora eu posso entender o que eu vi lá, né? Que é justamente isso, a questão do. Agora, não vamos assim preocupar tanto com o concordar ou não concordar, mas vamos discutir sobre a questão legal, jurídica, e a questão moral. Isso é objeto de estudo da sociologia propriamente dita, entendeu? Então, o que acontece? A igreja, ela não tem normas legais jurídicas lá, tem normas morais, né? Moralidade. E a sociedade, do modo geral, ela que deveria ser estritamente legal, ela é moral também. Então, a sociedade, do modo geral, ela utiliza dos dois âmbitos, da moral e do sistema jurídico, da lei, não é? Então, na questão legal da lei,
está lá os 3 casos de que pode abortar e pronto, está na lei e ninguém vai ser preso se fizer alguma coisa errado. Isso não é coisa errada. Então, a questão do vítima de estupro, quando tem perigo de risco de morte da mãe e quando a criança é anencefalo, né? Então, beleza, o aborto vai acontecer nesses 3 casos, é legal. Agora, no sistema religioso, moral, não tem jeito nenhum de aborto ser permitido, né? Não tem jeito nenhum. Pode ser vítima de estupro, pode correr risco para a mãe. E aí, não, mas se a mãe pode morrer. Ah, mas vamos deixar nas mãos de Deus, né? Deus sabe o que faz e tal. Isso é o argumento moral da igreja e de grande parte da nossa sociedade, né? Então, aí o conflito é esse, né? E aí, no caso nós da sociologia, Edno, cabe a não simplesmente falar, tá certo isso ou tá errado aqui, porque não vai mudar nada a gente ficar fazendo esse tipo de julgamento de valor, entendeu? Mas garante a gente entender qual que é a lógica que estabelece a moral, qual que é a lógica que estabelece o sistema jurídico, entendeu? E aí a gente, então, entende esses argumentos tanto de um lado quanto do outro, entendeu? Agora, na nossa vida social, claro, nós vamos nos apoiar onde a gente quiser, né? Nós temos lá os geradores de lei, os deputados, inclusive tem lá a bancada evangélica, né? A bancada evangélica que defende a família e tal. Então, nós temos outros lá que estão fazendo a proposta do aborto para não ser só essas 3 condições, mas ser apenas a questão da decisão da mãe, né? Decisão da mãe e do pai ali, pronto, né? E aí, essa bancada evangélica, por exemplo, com outras pessoas, claro, estão dizendo, não, na verdade, não tem conversa sobre isso, né? Simplesmente não se pode abortar e pronto, né? Não tem condição nenhuma. Se a pessoa engravidou, foi porque Deus quis, não importa se ela foi estuprada. Olha, então, ou seja, o argumento está aí. Aí basta você entender, né? Entender como que isso se processa na mente das pessoas que estão dizendo essas coisas, entendeu? Então, é um pouco isso mesmo, né? Obrigado pela participação de vocês lá. Agora, o que acontece? Esses temas, né? Eles vão, assim, ser estudados por nós. Esses temas vão ser verificados por nós ao longo do tempo aí, e alguns são mais gritantes que outros. Eu achei interessante, eu não coloquei lá, mas vocês não colocaram, mas uma coisa que eu escuto muito, não quer dizer que é um problema para mim, mas a gente escuta muitos problemas ligados, por exemplo, como a união homoafetiva, né? A união homoafetiva, que é um problema para a religião demais da conta, não tem uma religião que aceita, né, ou que entende como sendo justa, mas já no campo jurídico já temos, né, já temos aí a escritura de casamento, né, a certidão de casamento lá, em que homoafetiva, as pessoas estão indo lá na Caixa fazendo financiamento lá, né, o casal, né, fazendo financiamento, comprando bens, né, então estão a vida familiar com uma configuração própria, né, uma configuração normal, estão adotando crianças, estão vivendo normalmente, né, como qualquer família na sociedade, mesmo que haja ainda um grupo que condene, né, um grupo que... E aí tem uma novidade que há 2 anos eu estou verificando aí, que é a questão do poliamor, não sei se vocês conhecem, né, então o poliamor, ou seja, eu posso ir lá fazer um casamento, uma união estável, né? Eu não posso ser casamento, porque o casamento aqui no Brasil ainda é apenas uma monogamia, né? Eu posso ir lá fazer uma certidão de casamento apenas com uma pessoa. Eu não posso fazer com 2 pessoas. Mas eu posso fazer uma união estável com uma pessoa, com 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Eu posso fazer união estável com quantas pessoas eu quiser. Eu vou lá no cartório, quero registrar a união estável com essa pessoa aqui. E lá vai apertar, qual que é o seu estado civil? Eu posso ser solteiro e tendo uma união estável com 10 pessoas por aí. E beleza, eu posso fazer isso aí. Quer certidão de união estável, eu posso ir lá na Caixa e fazer um financiamento de um casal, entendeu? Agora, o problema, por exemplo, é um plano de saúde, né? O plano de saúde aceita um cônjuge, né? Agora, se eu tenho 4 cônjuges, 3 cônjuges, como é que faz? O plano de saúde vai aceitar lá uma pessoa, que é minha dependente, um plano de saúde, mas eu sou casado com outros também, né? Como é que funciona isso? Então, ou seja, já está acontecendo, né? Já está acontecendo um lugar ou outro e está gerando seus conflitos sociais e também vai ser conflito jurídico. Pode ter certeza que logo vocês, quem sabe, vão estar pegando causas diante de situações assim, né? Eu vivo numa casa, tenho lá 3, 4 pessoas, né? E são todas minhas dependentes e o plano de saúde não quer tratar todas elas, quer tratar só eu e uma delas. E as outras pessoas, né? Precisam ser tratadas também.
Então, são situações assim que é o quê? É a dinâmica da sociedade, entendeu? A sociedade é dinâmica, ela vai se transformando. E aí, aí já estou dizendo para vocês a fragilidade desse argumento de que a sociedade peça ao indivíduo e molda o indivíduo. Porque se fosse assim, gente, nós estaríamos na caverna até hoje. Porque a regra social lá da caverna teria que ser mantida e a sociedade, cada um que nasce, tem que viver conforme aquelas regras e pronto. Mas o que aconteceu? Algumas pessoas foram fazendo diferente, e agora, nesse momento, estão fazendo diferente, e a sociedade está se transformando. Pensa, há 10 anos atrás, se algum juiz ou algum cartório ia aceitar uma união estável entre pessoas homossexuais. Nunca isso aconteceria. Mas de lá para cá já está acontecendo, e bastante. Né? Ou o quanto que as pessoas querem, as pessoas estão buscando lá. Entendeu? Então a sociedade está se adaptando. E se fosse pegar o direito, né, o direito bruto mesmo, o direito bravo, o direito que se impõe e garante a ordem, mantém a lei, se fosse pegar leis de 50 anos atrás, por exemplo, entendeu? Nunca isso aconteceria hoje. Então o que aconteceu com esse direito todo forte? Ele foi se adaptando da mesma forma que a sociedade foi se adaptando, entendeu? Então olha esse modelo de aula nosso aqui. Então a pandemia veio de uma forma aí que impossibilitou as aulas presenciais dentro da faculdade. E aí a gente fez o semestre passado, cada um fez de um jeito, né? Algum professor gravou videoaula, mandou, algum professor mandou tarefa, então foi fazendo essas coisas. Agora não, agora nós somos impostos pela própria sociedade, no caso a instituição, a fazer essa aula online aqui. Quer dizer, então, que o direito vai se moldando de acordo com a sociedade vai evoluindo, então ele vai mudando algumas coisas. Conforme a transformação da sociedade, o direito, como uma das instituições dentro da sociedade, vai se transformando também. E não só o direito, né? Como a escola, a família, a igreja, o partido político, o sistema financeiro, tudo aí vai sendo mudado dessa forma aí, entendeu? Então, aquilo que eu problematizo com vocês, normalmente na aula de filosofia, né? Me fala qual lei que está lá há 500 anos sendo válida. Não tem uma. Você abre o Vademecum, compra o Vademecum 2017, que tinha lá as questões da lei do sistema trabalhista, para esse ano ele já não vale mais nada, porque já mudou o direito trabalhista. O ano passado mudou o direito previdenciário, entendeu? Então você já tem que comprar um novo Vademecum com essas mudanças no acórdão, essas mudanças na questão da atualização das leis, né? E aí, eu não digo sempre, Edno, que a sociedade evolui, sabe? Porque evoluir é aquela ideia de andar para o melhor, né? Eu acho que ela atualiza, ela modifica, porque às vezes ela vai para um caminho muito pior do que já estava, né? E aí acontecem esses retrocessos sociais na vida da gente, e que às vezes acontece no momento, não, agora nós vamos voltar para o modelo lá de 1920. Aí passa um tempo, não, agora nós vamos para o futuro, vamos para a gestão 4.0, vamos para frente. Aí a gente vai vendo a sociedade sendo avançada, regredida, sabe? Ousada em certos pontos, retraída em outros pontos, né? Mas tudo isso o quê? Reflete o interesse da sociedade. E as instituições, todas elas, estão aí fazendo o que a sociedade quer que seja feito, entendeu? Então, eu acho que um pouco é isso, né? Não sei se está claro para vocês aquilo que eu gostaria de apontar aqui hoje, né? Nesse contexto da sociologia, que seria, então, nada mais do que uma atualização de todo esse processo, sabe? Esse processo de avanço da sociedade e avanço do entendimento, né? Sobretudo, né, nós sociólogos, do ponto da sociologia, nós estamos verificando essas alterações, né? Essas alterações que ocorrem aí na sociedade e como que o argumento vai acontecendo, entendeu? Então, para finalizar aí nesses 4 minutos, já estou aqui anunciando os pontos da aula que vem, entendeu? Então, nós temos um autor chamado Auguste Comte, francês também, que lá na primeira metade do século XIX, ele utilizou pela primeira vez a palavra sociologia. Ele foi dar uma palestra, ele é um filósofo, certo? Foi dar uma palestra e ele queria entender e encontrar uma ciência que viesse substituir a filosofia, porque ele entendia que a filosofia não estava resolvendo o problema da sociedade. Então, precisava de aparecer uma nova ciência que, de fato, se propusesse a resolver o problema da sociedade. E essa ciência teria que ser o quê? Uma filosofia positiva.
Uma filosofia que, de fato, tenha condições de impor alguma coisa para a sociedade. Porque a filosofia, se vocês sabem, ela simplesmente promove uma reflexão, um entendimento, uma compreensão, pensa sobre a sociedade. Mas ela não necessariamente tem aquela ideia de impor algo na sociedade. E aí, pensando nessa filosofia que fosse positiva, então surgiu a palavra sociologia, que ele utilizou nessa palestra. E essa sociologia, então, ela foi estudada pelo Durkheim, que foi aluno do Auguste Comte, e aí ela se tornou uma disciplina, né, isolada numa faculdade, que foi ministrada pelo Durkheim pela primeira vez na história, lá no século XIX também, entendeu? Então, de lá para cá, aí veio a formação de uma sociologia, enquanto um estudo separado da filosofia, para estudar a sociedade de modo a moldar a sociedade, transformar a sociedade, e estabelecer uma conduta de ação social dos indivíduos, e esses pontos todos aí que nós estamos vendo, entendeu? Só que não ficou só nisso, né? Aí depois vieram outros autores e outros sociólogos que deram novo norte para a sociologia, como é o caso do Weber e do Marx, que nós vamos citar nessa disciplina ao longo dela, entendeu? Então, tudo começou lá no positivismo de Comte, que aí a gente precisa, na aula que vem, ou a partir dela, entender o que é esse conceito de positivismo, que eu já disse para vocês, e depois ir desenvolvendo aí o conceito durkheimiano de estudo de sociologia, que é o estudo dos fatos sociais, e ele precisou, então, de ter um trabalho muito árduo para impor a sociologia como uma ciência, né? Porque nós estávamos numa época, século XIX, uma época que ciência é só ciência da natureza, só física, química, biologia, medicina, isso é ciência, entendeu? Já a sociologia, que é uma ciência social, ela nunca seria ciência naquele molde lá. Aí ele precisou fazer um processo para que a sociologia fosse aceita enquanto ciência, entendeu? E essa questão, gente, só para finalizar hoje, um último exemplo, você já verificou propaganda de pasta de dente? O garoto propagando uma pasta de dente nem é o dentista, é um outro. Você já verificou lá? É um sujeito, normalmente grisalho já, né, maduro, usando um jaleco branco, para dar ideia de quê? De que aquilo ali é um cientista. Aí ele produziu uma pasta de dente, e essa pasta de dente foi testada, comprovada cientificamente que é boa. Aí entrega pro dentista sugerir para o pessoal usar. Entendeu? Então, quase tudo na nossa vida moderna, do século XVI para cá, quase tudo é referendado pela ciência. Não é pela moral, não é pela lei, mas pela ciência. Entendeu? E aí a gente vai vendo o avanço disso aí. Pessoal, é isso para hoje, né? Vocês gostariam de comentar alguma coisa ou perguntar alguma questão aí? Então, nós vamos... Pode falar. Ler aquele material que o senhor enviou, né, para a próxima aula, né? O último lá, né? Atividade avaliativa, lá embaixo, lê o texto, aí tem lá, clique aqui para abrir o texto. Aquele texto lá que nós vamos estudar na aula que vem. E aí, traga dúvidas, comentários, questionamentos, para a gente ter uma interação dinâmica aqui na aula. Certo? Obrigado, professor. Então, tudo de bom. Até semana que vem. Obrigado, Caio. Obrigado pela aula. Até. Tchau.